299. Vamos passar para o pastor com estilo. Quero estar ao pé da cruz, que está em Fá, no outro reinado. 299. A cruz de Cristo. Eu para você. Há um sangue, há perdão, há uma nova vida. Aleluia! Nos ajude a chegar, Senhor. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar desse ano monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sim, na cruz, sim, na cruz, me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Amém. 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 Uma boa tarde com Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Estamos alegres pelo que Deus tem feito, né? Quero dar os parabéns pelos hinos especiais. Amém. Houve uma melhora grande, né? Amém. Vale a pena o esforço que estão fazendo, os ensaios. Muito bonito mesmo. Amém. Eu fiquei emocionado de ouvir a Naomi cantando, né? Aleluia. Todos, né? Glória a Deus. Nós podemos sim, né? É verdade. Melhorar, fazer mais para Deus, né? E estamos fazendo, né? Amém. Que Deus recompense, que Deus ajude. Continuem assim, né? Amém. Amém? É tudo para Ele merece, né? Amém. Ele merece o louvor. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar já o início do culto. Temos uma criança para apresentar. A pequena Joana, né? Chegou a hora, né? De apresentarmos. Também tem um aniversariante, Ana Maria. Está de aniversário. Nós vamos apresentar a pequenina ao Senhor. Já demos as boas-vindas aos visitantes. Raquel, esqueci o nome dele, mas os irmãos lá de Pelotas. Minha terra natal, viu? Quando vocês passarem em Turuçu, me criei naquela vila ali. Glória a Deus. Vamos então apresentar a pequena Joana. Glória a Deus. Tudo bem, Joaquim? Feliz? Um dia foi você, né? Apresentar ao Senhor, meu Deus, junto com a igreja, como ministro do teu evangelho, os pais de Joana trouxeram ela para te apresentar. Nós apresentamos ao Senhor. Um dia tu disseste, Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
Nós apresentamos a pequena Joana ao Senhor. Que as bênçãos do Senhor, como já estão, continue permanecendo sobre esta pequenina. O anjo do Senhor esteja perto para guardar, para crescer com saúde e servir ao Senhor. Nós dedicamos ela ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Juntamente com essa igreja, nós concordamos e fizemos isso segundo as Escrituras Sagradas. Nessa igreja, né? Se tempo houver, ela vai ser disputada, né? E nasceu uma turma de menina aí, né? Já vou avisando, o pai dela é grande, viu? Amém? Glória a Deus. Não sei se vai haver tempo, Deus o sabe, né? Vamos ler a palavra de Deus, depois vamos, mais para frente, vamos orar pelo aniversário da irmã Maria. Em Gênesis, capítulo 6, eu estava numa linha de meditação pela manhã com a mensagem O Messias, mas eu não me governo. Graças a Deus que eu não me governo, porque senão daria muito problema. Ainda bem que é Ele que me governa. Amém. E tem funcionado o seu governo sobre a minha vida. Eu não quero mudar. Gênesis capítulo 6, e o versículo 13. Graças a Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento, 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós cremos na Tua palavra. Até o dia de hoje ainda os arqueólogos encontram pedaços desta arca. E eu li aquele livro que eles escreveram e a Bíblia tinha razão. Por anos duvidavam que a Bíblia fosse a verdade, mas o Senhor tem permitido a própria ciência, os homens, encontrar vestígios do que está escrito nesse livro sagrado. Nós cremos, Pai, mesmo que nós não vimos pedaços da arca, nós não precisamos ver. Tua palavra diz: mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Pai, porque vivemos pela fé. Essa fé que o Senhor nos tem dado. E com essa fé viemos ao culto. E queremos ser ajudados e abençoados, curados, fortalecidos, renovados. Nos abençoe, portanto, ó Deus. Ajude cada um que entrou por essas portas, os que não puderam vir por algum motivo. O Senhor os ajude também em suas necessidades.
Nós esperamos no Senhor, pois sabemos que do Senhor vem a nossa força. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode assentar-se. Glória a Deus. Eu estava pela manhã meditando um pouco e me veio essa passagem bíblica que tem sido pregada desde então, tem sido anunciado. O próprio Senhor Jesus se referiu aos dias de Noé, ao que aconteceu nos dias de Noé, sinalizando com isto a veracidade desta história. Nós vimos aqui na Escritura como que estava se comportando a humanidade. E Deus atentou para isto. Mas ele tinha ali um homem chamado Noé, que era temente a Deus, que o amava, que procurava fazer aquilo que era certo. Amém? Noé era um conterrâneo de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus em uma vida reta e Deus para si o tomou. Ele foi levado sem provar a morte, e isto aponta para a noiva de Cristo, que será levada antes da grande tribulação. Agora, analisando, eu quero convidar você para, por alguns momentos, não vamos ser extensos, ir comigo até ali. Imagine você em uma reunião com Noé. Noé chamando seus filhos, sua esposa e todos da casa, porque Deus tinha falado com ele. Então ele reuniu a sua família e começou a declarar para a sua família o que Deus tinha lhe dito. Então, digamos que Noé disse: Deus me disse que vai trazer um dilúvio sobre a terra, e que toda a carne, todo ser vivo irá perecer. Aí houve aquele suspense nos seus familiares, e nós, como ficamos? Porém, Deus nos proveu uma via de escape. Mas para nos escaparmos, temos que crer. E não apenas crer, mas nós vamos ter que esforçar. Nós vamos ter que construir uma arca. Uma embarcação naval. Então você observa que esse discurso de Noé, que não era dele, Deus o disse, vinha na contramão de tudo que a humanidade tinha tido até então. O irmão Brand disse que, baseado na Escritura, que não chovia sobre a terra naquele tempo. Era como um sistema de irrigação, e aquilo umedecia as vegetações, as plantas. Agora Noé veio pregando que haveria um dilúvio, que iria chover. Então era tudo um assunto novo. E imagine você naquela reunião, e ele falando passo a passo. E Deus disse para construirmos uma arca. E nós vamos construí-la. E será feita de madeira. Aí você já começa a imaginar todo o trabalho, cortar madeira, carregar madeira, juntar essa madeira. Aleluia. E Deus disse para ele o comprimento, a largura e a altura. 300 côvados. Um côvado é aproximadamente 46 a 50 centímetros. Então você calculando, digamos que fosse 50 centímetros, 300 côvados, 150 metros. De comprimento, 25 metros
de largura e 15 metros de altura. Aleluia. Glória a Deus. Ali estavam as medidas para ele executar. Deus sendo o arquiteto e Noé o construtor. E Noé seguiu as instruções. Aqui na mensagem Consolador, o profeta diz que ele seguiu as instruções. E Deus lhe disse que ele deveria de usar a madeira de gofre. E talvez um de seus filhos dissesse: papai, mas deve ser feito assim, desse jeito? Aí você traz para os nossos dias. Porque nós estamos também numa construção na nossa vida espiritual. Edificando o nosso altar, a nossa vida, seguindo as instruções. Noé não podia mudar o projeto. Nós não podemos mudar a Escritura. Havia um meio de se escapar. E esse era o meio provido por Deus. Porque Deus não é injusto. Ele não traz juízo sem antes advertir. Amém. No livro do profeta Jeremias, ali está escrito que Deus madrugava enviando profetas para salvar as pessoas. Aleluia. Aí, a construção da arca foi em cima de um monte. E talvez um de seus filhos dissesse: puxa, papai, nós vamos ter que carregar a madeira lá para cima. Eu estou fazendo um quadro, irmãos, porque as pessoas questionam. Você apresenta o plano de salvação, o Evangelho. Você apresenta a mensagem da hora. E as pessoas questionam. E o Espírito não mudou. O que mudou é as pessoas, os personagens. Os questionamentos que temos hoje, eles existiram nos dias de Jesus, nos dias de Noé, nos dias de Moisés e dos profetas. As pessoas sempre questionam. Porque elas avaliam o programa de Deus pela ótica natural, pela razão. Elas tentam conhecer Deus pelo intelecto. E isso é impossível. Conhecer Deus pelo intelecto. Não podemos racionar Deus, não podemos explicar Deus, porque se pudéssemos explicar, não precisaríamos de fé. Você recebe Deus por fé. Aleluia. Então, papai, nós vamos ter que carregar essa lenha, essa madeira. Opa, e esse tamanho todo é muita madeira, que nós vamos ter que cortar no mato, carregar. Aí talvez não é disso, mas o nosso Deus, Ele é tão sábio, e Ele é tão bom, que Ele escolheu uma madeira leve. A madeira que nós vamos usar é a madeira de gofre. É uma madeira que se usa para fazer jangadas, é uma madeira leve. É uma madeira porosa, que quando corta, ela tem uma resina e ela sai. Essa resina sai e ela fica como uma esponja. Aí talvez outro filho disse: mas papai, essa madeira vai para o fundo. Se é como uma esponja, quando coloca uma esponja na água, o que acontece? Ela absorve a água e vai para o fundo, nós vamos perecer. Não, meu filho. Não, espera aí. Deus é sábio. Ele pediu essa madeira. Fica fácil de carregar, não pesa. Estou fazendo um cálculo assim, um raciocínio. Aleluia. Porque as pessoas olham assim: não, mas isso é tudo muito simples. O Evangelho é simples. Essa mensagem, isso é bobagem, não precisa isto. Se Deus disse que precisa, eu não vou questionar Deus. Aí eu pergunto: deu certo ou não deu? Para Noé e sua família. Outro dia eu estava olhando um filme sobre a Arca de Noé,
Vê, eles sempre deixam passar a incredulidade deles, os produtores de filme, né? Até mesmo por não ter revelação. Aí fizeram uma arca cheia de goteira, de vazamento. E virou uma tribulação aquilo. Eu comecei a ficar nervoso olhando aquilo. Cheia de goteira, e Noé correndo e tapando, e os filhos. E aquela tensão parecia que a hora ia romper. A arca de Noé não foi assim. Não tinha goteira lá, não tinha vazamento lá. Mas eles produzem, fazem umas produções assim, né? Eles gostam de botar suspense, né? Aleluia. Aí, veja bem que era para betumar depois de pronta por dentro e por fora. E o irmão Branco diz que esse betume não é o pinche que nós temos hoje, que é feito com produtos químicos. Esse betume era uma resina que eles tiravam de uma árvore, eles batiam os galhos, essa resina escorria, e eles esquentavam essa resina, e aí passava por dentro, por fora, e como aquela madeira era porosa, como uma esponja, ela absorvia. Essa resina absorvia, entrava por todos os poros, todos os furinhos da madeira, e depois que isso secava, ficava tão duro que não entrava um prego. Ficava mais duro do que o cerne de um bom carvalho. Aí tinha-se uma arca dura, resistente, mas que não deu o trabalho que daria cortar uma madeira de cerne, trabalhar com uma madeira de cerne dura para cortar, para fixar. Olha o trabalho que daria para Noé e seus filhos. Então Deus escolheu uma madeira que foi de fácil processo de trabalhar, mas que o resultado final, seguindo as instruções, se tornaria tão dura, tão forte, para suportar a ira que iria cair através das águas e do vento, das batidas, das ondas, da força da água. Aleluia. Eu tiro um quadro disso, irmão. Parecia ser tudo parecia ser loucura, para ser bem sincero, parecia uma loucura. Noé ficou construindo essa arca por 120 anos. E falando de um dilúvio, Mombrand disse que a ciência podia colocar os equipamentos lá em cima e provar que não havia chuva. Mas Noé não procurou gastar o seu tempo teimando com a dona ciência. Ele se ocupou em fazer a arca. Nas medidas que Deus deu. E você viu que a janela era em cima, 50 côvados, apenas pequena. Uma pequena janela em cima. Aleluia. Um côvado, na verdade, 50 centímetros, era isso que eu queria dizer. Uma pequena janela. E os lados todos fechados, uma porta. Depois que entraram, Deus fechou a porta. E lá dentro estava sua família, e os animais e tudo. 3 andares, tipificando justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, as 3 etapas da graça. Os animais que rastejam ficaram embaixo. Aleluia, tudo por ordem, tudo separado. E Noé ficou lá em cima com a sua família. Tudo funcionou perfeitamente. O tamanho da arca era aquele tamanho. Deus é sábio. Pediu o tamanho exato que caberia todos os animais. E construiu ela numa resistência para suportar a tribulação que viria. Agora, houve muitos questionamentos, você pode ter certeza que houve. Não temos o relato, a Bíblia é resumida aqui, mas certamente houve, porque houve muitos questionamentos nos dias de Jesus. Há muitos questionamentos hoje em relação à vinda do Senhor, em relação ao arrebatamento, em relação ao Evangelho, se isso é verdade, se não é.
Eles ainda, aqueles que creem que Jesus não ressuscitou, que eles deram uma planta para ele lá na hora e ele então adormeceu na cruz. Eu já li, o irmão Branco disse que quando o soldado levou a esponja ali era um chá preparado com uma erva, né, que os discípulos deram para os soldados. E Jesus tomando aquilo, ele ia dormir. Depois foram de noite, roubaram o corpo dele, até pagaram os soldados para mentir isto. Sim, os fariseus ali, os sacerdotes, pagaram os soldados para mentir que dormiram e roubaram o corpo dele. E saiu arrazoamentos e coisas que roubaram o corpo dele para comer a sua carne, porque ele disse que quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Então os discípulos roubaram o corpo dele do sepulcro e comeram sua carne, literalmente. Por que eu estou citando tudo isso? Essas coisas todas o irmão Branco fala. Esses arrazoamentos, essas histórias que se contam para tirar a atenção do propósito de Deus, daquilo que Deus disse, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. Você está vendo, meu irmão? E muitos zombaram, mas não é essa arca aí, quando se vir, isso aí vai arrebentar, não vai suportar. Porém, ela suportou. Porém, ela foi a salvação da família dele, daqueles que creram. Nós sabemos que a nossa arca é Cristo. Nós sabemos que Cristo é a palavra. E não há nenhum outro lugar seguro para o homem, para a mulher fora de Cristo, fora de sua palavra. Deus é responsável por sua palavra. O irmão Branco disse, Deus não cura para mostrar o seu poder. Deus cura porque Ele prometeu que iria curar. Aleluia! E quando a pessoa ama a Deus, ela ama a Deus, independente se Deus curou ou não, se Deus resolveu o problema ou não, como o caso daquele casal de irmãos ali na Alemanha, que o seu bebê tinha morrido. Na mensagem O Messias, eu estava lendo hoje de manhã, no parágrafo 9, o menino tinha morrido, a criancinha tinha morrido, e eles sabiam que o ministério do irmão Branco havia ressurreições de mortos, porque o irmão Branco pegou um menininho já duro que nem um gelo, gelado, morto, e ele abraçou e começou a orar, e sentiu seu corpinho aquecer, e de repente começou a chutar com as perninhas, e ele devolveu vivo para sua mãe. E este casal sabia, e o seu menino, seu bebê tinha morrido. E então seus pais disseram para o doutor esperar que eles iriam entrar em contato com o profeta para orar pelo seu bebê. E eles então até deram um livro, um profeta visita a África, para o médico ler, para saber do que se tratava. E ligaram para o irmão Branco o dia todo e a noite toda, ligações de longa distância, gastaram com isto. Aleluia! E o irmão Branco estava orando e esperando uma direção de Deus, porque não dependia exclusivamente de William Branco, mas tinha que ter o assim diz o Senhor. Ele poderia pegar um avião do exército, em questão de horas estaria na Alemanha, mas ele tinha que seguir a orientação de Deus. E aquele casal ansioso, esperando a resposta daquilo que Deus iria fazer. E quando amanheceu o dia, o profeta disse que Meda saiu do quarto, e ele ainda ficou. E ele viu, e ele sentiu o Senhor chegando ao quarto. Ele conhecia a presença de Deus, como eu conheço, você conhece. Sabe quando ele chega, quando ele se aproxima. E o irmão Branco conhecia, tinha intimidade com ele, porque desde menino ele já ouvia a sua voz. E ele então se posicionou em reverência e disse, Senhor, tu estás aqui, o que tu queres que teu servo saiba? O que tu queres que o teu servo saiba? E então disse para ele, não repreenda isto, porque isto é a mão do Senhor. O irmão Branco pegou o telefone e ligou para a mãe do bebê e disse, irmã, o Senhor esteve aqui no quarto e me disse
para não repreender isto, porque ele quer levar o seu filho para casa. Não posso fazer nada, irmã. Deus quis, não sei, os propósitos de Deus não posso explicar. Seus desígnios, suas decisões são tão eternas como ele é eterno. Passados dias, esse casal veio ter com o irmão Bran. E a mãe disse: irmão Bran, talvez a minha fé não foi o suficiente para alcançar a ressurreição de meu filho. E aí o irmão Bran disse: não, minha irmã, não pense tal coisa. Veja, seu bebê morreu. E você está aqui, ainda preocupada com as coisas de Deus. E você está aqui ainda amando a Deus. Preocupando em agradar a Deus. Como que você não tem fé, irmã? Como que você pensa que não tem fé? Se você não tivesse fé, você teria abandonado Deus. Porque você suplicou ao médico para não liberar o corpo do menino. O médico colocou no oxigênio por 24 horas, a criança morta, esperando em Deus. E Deus não quis dar de novo teu filho, porque isso foi a sua decisão. E você ainda o ama. Então isso mostra que você tem fé. Eu fiquei pensando, que coisa. Que coisa. Eu fiquei pensando como que funciona, como que é o comportamento das pessoas ao longo da história da Bíblia e hoje, da igreja do Senhor. Juntando tudo, eu fico observando os comportamentos e os resultados disto. Das pessoas que amam a Deus, que creem na sua palavra. Se ele curou, Jesus curou. Se ele não curou, Jesus levou. Enfim, louvado seja o nome do Senhor. Nada é motivo para você descrer. Nada é motivo para você abandonar. Porque você chegou naquele ponto de amar a Deus acima de todas as coisas. De você amar a Deus mais do que seus próprios filhos, mais do que sua esposa, seu marido, seus pais. Porque Deus é o teu absoluto. Deus é a tua vida. Ele te deu a vida, Ele mantém tua vida, Ele cuida de ti. E Noé sabia disto. Noé, sendo um profeta, ele sabia disto. Então quando Deus disse para ele: faz uma arca, Noé, deste jeito, ele não duvidou. De onde vai vir tanta água? Eu não sei. Eu não sei, não me interessa saber. Deus o disse, assunto encerrado. Aí você vai entender a atitude de Abraão, levando Isaac para o altar. E amarrar as mãozinhas, os pezinhos, e colocar em cima da lenha. E pegar o cutelo e levantar para imolar o menino. Depois ele pôde ouvir Deus dizer: Abraão, agora eu sei que tu me amas. Porque tu não me negaste teu filho, teu único. Você está vendo, irmãos, o que a fé faz? Você está vendo, meu irmão, que as pressões que vêm, os problemas que vêm, não é para nos destruir. Deus não manda prova para destruir seus filhos. Deus manda prova para ajudar seus filhos a se libertarem de si mesmo, de seus arrazoamentos, de seus pensamentos, de suas ideias. Porque nós temos um inimigo astuto que constantemente está trabalhando na nossa mente, assoprando seu veneno. Assoprando seus arrazoamentos. Mas a fé te mantém. Você olha no que Deus disse. Talvez quando Noé começou a cortar aquela madeira, quantos devem ter rido dele? Noé está doido. A pior madeira. Talvez tinha ali um que tinha uma madeireira com madeira, né? Nobre. Madeira de lei, madeira boa. Noé, compra a minha madeira aqui, rapaz.
Essa madeira é garantida. Eu te vendo essa madeira. Vamos negociar, vem cá, vamos negociar, compra essa madeira. Você está pegando uma madeira que não vale nada. Aí Deus pega pessoas que o mundo não dá nada. Aqui, vê, Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega coisas que o mundo chama de loucura. Aquilo que o mundo chama de loucura, Deus chama de sabedoria. Porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A construção da arca aponta para o nós. Nós estamos trabalhando também. Nós estamos esperando um grande evento. Houve um grande evento nos dias de Noé, o dilúvio, a água, Deus batizou a terra com a água do dilúvio. Houve um grande evento no Calvário, o sangue do Cordeiro, para santificar a terra, para resgatar a terra, que foi perdida pelo pecado de Adão. O sangue do Cordeiro veio para resgatar a terra. E a humanidade, a noiva vai embora no arrebatamento. E então Deus limpa essa terra com fogo, purifica essa terra. Eis que faço novos céus e nova terra. Aleluia. Oh, meu Pai. Então você observe. Não era fácil para as pessoas do dia acreditar numa história de dilúvio. Não era fácil. Fazer uma embarcação naval daquele tamanho, dizer que a terra toda ia ser coberta de água, não era fácil acreditar na pregação de Noé. Aleluia. Não era fácil para as pessoas crerem que o nascimento de Jesus foi de uma virgem. Não foi fácil para eles acreditar que o anjo Gabriel esteve com Maria e disse para ela que o Espírito do Senhor fará sombra sobre ti. Foi mais fácil para eles acreditar que José esteve com Maria antes do casamento. Então ficaram dizendo que ele era filho de prostituição. Mesmo a Bíblia falando no profeta Isaías, eis que uma virgem conceberá. Eles pediram um sinal, Deus disse, eu vos darei um sinal, eis que uma virgem conceberá. Mesmo a Bíblia avisando de antemão, quando isso aconteceu, eles não puderam crer. Aqui estamos nós, já no 6º milênio, aleluia. Os primeiros 2000 anos dilúvio, passou mais 2000 anos Calvário, já passou mais 2000 anos, e esperamos a vinda do Senhor. Aqui estamos nós pregando o Evangelho, dizendo que Jesus virá buscar uma igreja, virá como um ladrão de noite, e levará a sua igreja embora. Deixou sinais, mostrando para nós que a hora está perto. Não é isso verdade, irmão? Sim. Ficaria fácil dizer, mas se eu vivesse nos dias de Noé, eu iria ajudar ele a pregar uns pregos na arca e entraria lá para dentro e me salvaria. Sim. Aleluia. Aí vem o irmão Branham e diz, como você se comporta hoje, diante da realidade da mensagem da hora? Seu comportamento em relação ao que está prometido para essa hora. Isso revela qual seria o seu comportamento se estivesse vivido nos dias de Noé ou nos dias de Jesus. Aleluia. Não foi simples não, irmão. Não foi simples. Noé batalhar dia após dia, ano após ano, 120 anos.
tira a madeira do mato, corta, prepara e vê. Ele foi um bom construtor, não foi? Construir uma embarcação daquele tamanho, com todas as repartições, tudo, as madeiras tudo bem travada. E depois conseguir aquela resina, aquele betume, para passar por dentro, por fora, em toda ela. E agora, Noé, papai, está pronta a arca. Como é que nós vamos fazer para pegar os bichos? Temos que fazer gaiola, papai, para pegar os macacos. Fazer uns alçapão para pegar os leão. Como é que nós vamos pegar, papai? Os búfalos são selvagens. E as hienas, papai, são carnívoras. Deus não mandou nós sair pegar bicho nenhum. Deus não mandou nós fazer gaiola para pegar macaco. Deus não mandou o povo fazer coisas que eles estão fazendo hoje. Deus mandou pregar o Evangelho. Deus mandou pregar o Evangelho. Mas os homens começam a inventar coisas no meio do caminho e deixam de pregar o Evangelho. Eu estou pegando lá e trazendo para hoje. Quando o momento chegou, estava ali a girafa comendo. O Criador falou com ela: ei, você, pega o teu companheiro, já falei com ele. Vamos lá para aquela arca lá em cima da montanha. Vamos lá, pode ir. Saiu o casal, os outros ficaram. Talvez você, onde é que vocês vão? Nós vamos naquela montanha, mas lá não tem pastinho, lá não tem vegetação. Vocês já vão para aquela religião do velho Noé, caduco Noé? Vocês vão para a religião dele, para aquela igreja boba lá? Lá foi a girafa. Lá foi os leões. Lá foi as hienas. Daqui a pouco vem os macacos pulando. Noé não precisou correr no mato pegar macaco, não. Estaria correndo até hoje, né? Noé não precisou contratar um domador de circo para domar os leões. Eles vieram mansinho que nem gatinho. Como era no Éden, antes do pecado entrar. O leão era que nem um gatinho. O leão pastava junto com o boizinho. Vai voltar a ser assim de novo, viu? Vai, o Éden restaurado, vai voltar a ser assim de novo. E veio entrando, casal por casal. E o povo estava tão cegado que não perceberam o sobrenatural. Me diz, se isso não é sobrenatural. Me diz, o que Deus fez nesta era, através desta mensagem, o que Deus está fazendo hoje no nosso meio, é sobrenatural ou não é? Você vê um moço chegar na fila, branco, que nem esse papel, sem cabelo, desenganado, com leucemia, os pais desesperados, e você, um simples pregador, botar as mãos e orar, e Deus curar. Está lá tocando na igreja há anos, curado. É sobrenatural ou não é? Você ir no hospital, vê uma irmã já pronta para o caixão, intestino parou tudo, botando fezes pela boca, estufado desse tamanho, você orar e ir embora. Assim que você sair do hospital, os órgãos começam a funcionar. Levei a ceia para ela ontem, já faz 2 anos. Eu estou contando isso para a honra e glória do Senhor. É sobrenatural, não é? Quando Deus decide fazer algo, não há nada que possa impedir. Nem a nossa incredulidade impede a Deus. Ele opera maravilhas. Então, meu irmão, o que nós faríamos se nós estivéssemos lá com Noé? Nós iríamos acreditar naquela história ou não? Papai, quem sabe a gente faz a arca assim? Não, meu filho, é assim. Mas papai, fazer esse atalho fica mais fácil. É o que dizem hoje. Bom, por que vocês não mudam a doutrina dessa igreja? Por que vocês não fazem assim? Vai agradar mais, vai dar menos
menos trabalho, e vocês vão conseguir mais fiéis. Do que adianta nós encher um pavilhão de gente? É verdade. E o arrebatamento acontecer e nós ficar tudo aqui. É verdade. Adianta? Adianta nós encher um pavilhão de gente fora da Escritura? Eu não quero arriscar o teu destino eterno. Eu não quero arriscar o meu destino eterno. Aleluia! Então é mais prudente seguir o que Deus disse. Fazer a arca. Pregar o Evangelho. Seguir as instruções. Que no fim dá certo. Nunca tive que me arrepender. Creio que você nunca teve que se arrepender todas as vezes que seguiu a instrução de Deus. Já tive que me arrepender muitas vezes quando eu resolvi fazer do meu jeito. Às vezes sob pressão, né? Às vezes sob conselhos de boas pessoas, bons irmãos. Mas eu saí do que Deus me disse para seguir o que o outro disse. Pela consideração, pelo reconhecimento. Não. O irmão Bran também fez isto, né? Deixou de seguir o que o anjo disse para fazer o que os irmãos disseram. Nós aprendemos com o profeta. Nós aprendemos com os nossos erros. E não vamos arriscar mais. Aleluia. Então isso é a verdade. Jesus está voltando. Como está a tua arca? Como está a tua vida? Eu disse ontem, vou repetir hoje. Só tem um jeito de nós continuarmos, de nós nos vermos de novo na eternidade. Só tem um jeito. É se todos nós entrarmos pelo caminho provido de Deus. Só tem um jeito. Se eu partir daqui hoje, ou você, só tem um jeito de nós nos reencontrar. É se nós navegarmos no mesmo barco. Aí nós vamos nos reencontrar. Nós vamos poder nos abraçar. Não é lindo esse Evangelho? Não é maravilhoso o Evangelho? Nos dá perdão de pecado, nos redime, nos transforma e nos dá vida eterna. Quando a gente está lá nos seus 20, a gente nem pensa muito nisto. Está no auge da vida, né, irmão Daniel? Mas começa a ir para o lado dos 60. E começa a aparecer algumas dores. E os cabelos vão ficando brancos. E aí você luta contra a natureza, né? Que não quer ver eles brancos. Aí você começa a pensar nessa promessa de vida eterna. Você começa a ficar interessado. Você começa a ficar mais interessado nesse assunto de vida eterna. Porque a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, por sua robustez, chegam a 80. E o melhor deles é câncer e enfado. Eu ouvi uma pregação do Billy Graham ele dizendo isso no tempo dele. O americano vive 70 anos. Não adianta espernear, uns vão mais, outros menos. Então, somando tudo, é 70 anos. A Bíblia se cumpre. Aí eu comecei a fazer as contas. Já estou com fazer 55. Falta só mais 15. 15 anos passa tão ligeiro, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. É. Isso é real, irmão. É real. É. Mas agora os que estão na porta dos 70 não se assustam não, viu? Se agarra com Deus. Se agarra com Deus. Já passou de 60? Se agarra com Deus. Vai orar de madrugada. Paga uns jejuns para Deus. Limpa o seu coração. Nós pregamos aí outro dia.
Limpa seu coração de todas as mágoas, de toda a sujeira do pecado. Procure viver em paz com teu vizinho. Aleluia. Bom, vamos parar por aqui, né? Já fui longe, né? Que Deus possa abençoar o seu coração. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus um pouco. Precioso e amado Deus, é uma verdade, Senhor. Estamos diante da hora mais tremenda. A sua palavra nos fala de sua vinda. E nós não duvidamos disto. Estamos aqui porque cremos nisto. Estamos procurando fazer como Noé fez. Conforme o tempo designado para cada um, há o seu requisito. E hoje nós estamos buscando o Espírito Santo, esse selo de Deus, essa fortaleza, porque nós não queremos ficar como virgens nécias. Queremos encher nosso vaso com óleo. Quando chegar a hora, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Somos falhos, erramos tanto, não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos aqui, nós cremos. Obrigado, meu Deus. Obrigado por poder crer. Obrigado por poder olhar para Ti. Que o meu olhar possa melhorar, meu entendimento, o nosso entendimento. Abençoa nossos corações. Ajuda esta igreja. Cada irmão e irmã aqui esta tarde, essa noite, essa tardinha. Que o Espírito Santo possa vir ao encontro, consolar, confortar, curar, abrir o entendimento, nos fazer olhar para aquilo que é real, aquilo que tem valor eterno. Que todas as outras coisas passem, mas os que obedecem, que guardam sua palavra, permanecem para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Antes de ministrar a ceia, pedimos que essa palavra possa calhar no coração nosso. Amém. Graças a Deus.